Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá! Ninguém gosta de sentir dor, muito menos quando ela se torna crônica. Por isso é tão importante identificar quais são as causas e os possíveis tratamentos. De acordo com a Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, ao menos 37% da população brasileira, cerca de 60 milhões de pessoas, relatam sentir dor de forma crônica. Está no ar mais um programa em discussão especial e para falar mais sobre esse assunto eu recebo no estúdio da TV Alesp o Dr. André Mansano, que é especialista no tratamento de dores crônicas. Doutor, bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na TV Alesp. Obrigado pelo convite, Caterine. Eu estou à disposição. Bom, vou começar o programa então com uma pergunta que parece simples, mas que eu tenho certeza que ainda gera muitas dúvidas entre as pessoas. Quando a gente fala de dor crônica, doutor, do que a gente está falando exatamente e qual é a diferença entre uma dor crônica e uma dor aguda, por exemplo? Esse é um conceito muito importante de ser diferenciado, né? Então, dor crônica ou dor aguda é uma questão com relação ao tempo. Então, dores que duram mais do que 3 meses no ano são consideradas crônicas. Dores que duram dias, que duram semanas, são consideradas agudas. A maior confusão, na verdade, se faz com o conceito de dor crônica com dor intratável. Então, muitos pacientes vêm a mim dizendo que a minha dor já é crônica, entendendo que isso não tem tratamento. Isso não é verdade. Então, eles confundem o conceito de dor crônica com o conceito de dor intratável. São coisas bem diferentes. Certo. Ou seja, a pessoa que tem uma dor crônica, existe uma solução, ela não precisa conviver com isso o resto da vida dela. Exatamente, perfeito. E doutor, as maiores ocorrências acontecem entre as mulheres? Existe essa diferença entre mulher e homem? De repente, da mulher ser mais sensível a uma dor ou não tem nada a ver? O que os estudos científicos mostram é que a mulher sente mais dor do que o homem. Então, por exemplo, uma mulher submetida ao mesmo tratamento cirúrgico do que um homem, ela vai ter mais dor no pós-operatório, ela tem mais sensibilidade à dor. O que a gente percebe na prática clínica é que os homens reclamam mais de dor do que a própria mulher, né? Apesar da mulher sentir mais dor. Então vai depender do tipo de dor. Por exemplo, dores de cabeça são mais frequentes em mulheres. Dores lombares são mais frequentes nos homens. Então isso também pode variar, então, de acordo com a parte do corpo em questão, vamos dizer assim. Perfeito. Certo. E, doutor, me fala uma coisa, normalmente quais são as sensações que são relatadas pelos pacientes? Existe aí um sinal de alerta que, de repente, a pessoa, ela mesma pode identificar um sinal que o corpo dela está dando de que ela precisa realmente procurar um tratamento? Como que funciona isso? A dor é um dos grandes sinais de que o paciente precisa procurar um médico e precisa de um tratamento, né? Então, o que é a dor? A dor é um sinal de alerta, né? Então, existe até uma entidade clínica chamada insensibilidade congênita à dor, que é bem rara, na verdade, onde o paciente não sente dor nenhuma. Isso é praticamente incompatível com a vida, porque o paciente vai machucar, vai fraturar a perna, vai machucar a língua e não vai sentir nada, né? Então, a dor é um sinal de alerta. Quando ela está presente, ela sinaliza que algo não está bem com aquele paciente. Então, é fundamental que vá procurar auxílio médico para que se diagnostique a causa daquela dor. Certo. E o quanto antes isso acontecer, melhor, né, doutor? No sentido de que, às vezes, uma dor que poderia ter sido tratada e eliminada, de repente a pessoa adiou, procrastinou procurar o tratamento e acabou se tornando uma dor crônica. Isso. Esse conceito também é muito importante e é verdade. Quanto mais tempo o paciente tiver dor, mais difícil é o tratamento. Então, quanto antes o paciente procurar auxílio, mais fácil é a solução. Doutor, me fala uma coisa, existem partes do corpo que estão mais aí suscetíveis a essas dores? Quer dizer, existe uma incidência maior? A gente tem alguma estatística que fala sobre isso? De localizações no corpo onde essas dores são mais evidentes, acontecem com maior frequência? Temos sim. Com folga, as dores crônicas mais comuns são as dores lombares, né? Então, os estudos que avaliaram pacientes no mundo inteiro, mais de 180 países, mostram que as dores lombares são as mais capazes de causar dano ao ser humano, né? Seguido, por exemplo, da dor de cabeça e da dor cervical. Então, primeiro, com relação à dor crônica, é dor lombar. Depois vem dor de cabeça, depois vem dor cervical, no pescoço. Cervical. E, doutor, normalmente, até pegando o gancho da questão lombar, essas ocorrências, elas acontecem por influência de hábitos errados, um estilo de vida aí errado? Até que ponto a gente pode contribuir para que essa dor, de fato, aconteça na nossa vida? Bastante, a gente pode contribuir bastante, na verdade. Então, já também tem estudos mostrando que em 20 anos, a incidência de dor lombar crônica
triplicou, né? Isso, em muito, é devido, então, a mudanças de estilo de vida. Então, nós sabemos, por exemplo, que o tabagismo é péssimo. Quem fuma tem 4 vezes mais chances, por exemplo, de ter uma hérnia de disco quando comparado àqueles pacientes que não fumam. O sedentarismo é péssimo. Claro que o sobrepeso e a obesidade também contribuem para a sobrecarga da coluna vertebral. E existem algumas coisas que nós não controlamos, por exemplo, uma predisposição genética. Mas sim, nós temos uma grande parcela de culpa nisso. E a maneira, por exemplo, uma dica assim, doutor, falando um pouquinho de dor lombar, o ideal, qual que é a maneira correta da gente sentar? Tem alguma dica aí que você pode dar para a gente em relação Essa pergunta é excelente e vem para a gente responder e desmistificar um conceito que está equivocado, que é relacionar a incidência, a ocorrência da dor lombar com uma postura X ou uma postura Y, ou com um jeito de dormir X, um jeito de dormir Y. Isso não existe na verdade. O que é mais importante não é uma postura X que o paciente vai ficar, é ele mudar aquela postura, ele não ficar parado. Então a gente costuma dizer que o mais importante não é a postura que o paciente está naquele momento, é a próxima postura, ele não ficar parado. Se é aquela pessoa que trabalha muito sentado, a maioria das pessoas trabalham sentados, que façam períodos breves, pelo menos, de que vai levantar, caminhar um pouquinho, para não ficar sempre naquela mesma posição. E eu já extrapolo para a questão do sono. Então tem muita gente, muita postagem falando que você deve dormir assim, deve dormir assado. Na verdade, você deve dormir da forma que for mais confortável para você. Até porque você pode até pegar no sono se forçando a estar numa posição. Mas depois que você dormiu, você vai ficar naquela posição que mais lhe traz conforto. E não tem nenhum problema dormir de barriga para cima, barriga para baixo, ou de lado para o lado esquerdo ou para o lado direito. Aquilo que for mais confortável é o ideal. E para quem carrega peso, doutor, pode influenciar na lombar? Pode, né? Então, assim, o que acontece é que o nosso disco intervertebral, é uma estrutura que fica entre as vértebras da coluna. E essa estrutura serve basicamente como um amortecedor. A irrigação, a nutrição sanguínea dessa estrutura, ela não é das melhores no nosso corpo. Então, as sobrecargas, forçar o disco intervertebral, seja ele por postura excessiva ou carregamento de peso excessivo ou uma sobrecarga de peso, pode prejudicar a nutrição desse disco e predispor o paciente a ter uma degeneração. Agora, o que é errado é dizer para o paciente que ele não pode fazer mais nada porque ele tem um problema na coluna. Isso também é muito comum. Ah, doutor, eu tenho bico de papagaio, eu tenho uma degeneração do disco. Normalmente isso é lido em algum laudo de ressonância, é lido em algum laudo de tomografia. Então, eu não faço mais nada, eu não faço mais atividade física e isso está completamente equivocado. O paciente com dores lombares, ele não só não está proibido de fazer atividade física, como ele deve fazer atividade física. Os estudos mais recentes, por exemplo, mostram que a corrida, claro, leve, não extenuante, ela aumenta as chances de uma reidratação do disco vertebral. Então, exercício físico para quem tem dor crônica é algo que está, na quase totalidade dos casos, recomendado. A fisioterapia também, né, doutor? Fisioterapia é fantástica, né? Fisioterapia é fundamental para qualquer quadro de dor do nosso sistema osteomuscular, seja ela muscular ou óssea, né? Certo. Doutor, como eu mesmo mencionei na abertura, ninguém gosta de sentir dor, né? Então, às vezes vem aquela dor de cabeça e aí a gente já pensa, a nossa tendência já é querer tomar um remedinho, alguma coisinha. A gente vê que às vezes o brasileiro tem um pouco essa tendência de se automedicar. Queria falar um pouco sobre isso, os perigos disso, né? Quer dizer, é preciso realmente procurar, em que momento que a gente precisa procurar esse especialista antes de se resolver aí, se automedicar, assistir vídeo no YouTube, seguir dicas aí amadoras, vamos dizer, para resolver o problema? Eu acho assim, qualquer sintoma novo merece uma investigação diagnóstica. É diferente, por exemplo, de um paciente que tem uma dor, vamos dar um exemplo, no joelho, que ele vai ao médico, é diagnosticado que ele tem uma artrose no joelho e é prescrito, é oferecido um tratamento para isso, que deve incluir atividade física, fisioterapia, alguns medicamentos, por exemplo. Aí esse paciente, um belo dia, ele tem uma piora dessa dor. Ok, ele toma um analgésico desde que tenha sido previamente conversado com a equipe médica. Porque o que pode acontecer? Primeiro, efeitos colaterais da medicação que o paciente não está totalmente esclarecido. Isso é uma das coisas perigosas. E segundo, e mais perigoso, é postergar um diagnóstico que aquela dor está sinalizando. Tem vários pacientes que vêm ao consultório tardiamente, onde a gente percebe
que se ele viesse mais precocemente, as condições do tratamento seriam muito mais facilitadas. E em relação a viciar também, doutor, naquele remedinho, então estou com dor de cabeça, começa a tomar aquele remedinho ali, isso também pode criar aí uma predisposição para um vício futuramente? Existem algumas classes de medicamentos analgésicos, em especial dos opioides, que são os derivados da morfina, que têm o potencial de adição, que têm o potencial de vício. Agora, a gente precisa conceituar o que de fato é o vício químico. O vício químico, ele se caracteriza pela necessidade de doses crescentes. Então, o paciente viciado em medicamentos ou em drogas ilícitas, ele tem uma necessidade de doses crescentes para ter aquele mesmo efeito. E, principalmente, ele tem sintomas de abstinência caso ele não receba ou o medicamento ou a droga ilícita. Então, ele tem suor muito intenso, batedeira no coração, né? Acelera muito o coração, sente-se mal, que são sintomas de abstinência. Isso é um vício químico. Agora, muitos pacientes vêm com esse conceito de vício, eu estou viciado no medicamento, porque sem o medicamento eu tenho dor. Isso tecnicamente não é vício. Isso é uma, entre aspas, uma dependência do medicamento porque ele sente dor crônica. Ok, Porque uma aquilo dependência alivia ele naquele momento, tratamento, exatamente. Agora, de fato, os medicamentos opioides, que são os derivados da morfina, eles têm um potencial de causar dependência química. E isso a gente tem enfrentado problemas, principalmente nos Estados Unidos, que usa essa medicação em mais larga escala. Doutor, falando um pouquinho de diagnóstico, né? Como saber exatamente de onde vem essa dor? Existem exames específicos para dor crônica, por exemplo? Perfeito. Então, assim, o diagnóstico da dor crônica, da etiologia, da causa da dor crônica, ela passa por alguns passos muito importantes. Certo. O mais importante deles é a história clínica, é ouvir o paciente. Então, nós temos que saber as características da dor, quais fatores pioram a dor, pode ser o movimento, pode ser uma posição, quais fatores aliviam a dor. Existem algumas características da dor que são muito importantes. A dor pode ser caracterizada, por exemplo, como um peso, como uma queimação, como uma facada, como um choque. Isso nos dá dica valiosa para saber que tipo de dor o paciente está enfrentando. O exame físico também é fundamental, então examinar o paciente é obrigatório e, eventualmente, nós podemos lançar mão de alguns exames que nós chamamos complementares. O nome é complementar não é à toa, porque ele vai, de fato, complementar aquela história, aquela suspeita que nós estamos pensando. Então, o grande exemplo da dor lombar, que é a ressonância nuclear magnética. Estamos cansados de saber, existem vários estudos que recrutaram pacientes sem dor nenhuma, fizeram ressonância em todos eles e mostraram aí inúmeras alterações na ressonância, inclusive hérnia de disco. Então, é muito possível que, se nós aqui do estúdio fizermos uma ressonância, que pelo menos 1/3 de nós tenhamos uma hérnia de disco, mesmo sem ter dor nenhuma. Então, recado, nem tudo que aparece na ressonância é causa de dor. Certo. Então, realmente é bem delicada essa questão do diagnóstico, né, doutor? Muito delicado. Tem que investigar de todos os lados, De digamos todos os assim, lados. né? Sim, e às vezes é bem complexo. E, doutor, quais os tratamentos são realizados hoje em dia? A morfina ainda é uma opção bastante utilizada? Então, assim, existe uma proposta de tratamento que foi feita pela Organização Mundial de Saúde no final da década de 80. É chamada de escada analgésica da dor. Tem basicamente 4 degraus. Né? Então, que nós vamos subindo junto com o paciente à medida que a dor se intensifica ou não. Então, o primeiro degrau seria a dor leve. Para a dor leve, nós, é claro, tentamos identificar a causa, tratamos aquela causa, se for possível de ser tratada, e usamos medicamentos mais fracos, analgésicos, que se compra sem receita médica, por exemplo. Para dor moderada, mesma coisa, identifica a causa, trata a causa e usamos medicamentos um pouquinho mais fortes. Certo. E para dor intensa, a mesma coisa, mas nós utilizamos os medicamentos chamados opioides fortes, dos quais a morfina é o grande exemplo. E o quarto degrau, que seria a dor refratária, ou seja, a dor que não melhora com os medicamentos, onde nós lançamos mão dos procedimentos, entre aspas, minimamente invasivos para o controle da dor. Então, vamos dar um exemplo. A neuralgia do trigêmeo, que é uma das piores dores que se possa imaginar, que é uma dor lancinante em choque no rosto. Ela é causada porque um nervo que inerva o rosto, ele está, entre aspas, desencapado, como se fosse um curto-circuito. Se o paciente não melhora com nada, nós podemos colocar
uma agulha precisamente ao redor desse nervinho, o paciente não sente nada porque está dormindo, e aplicamos uma corrente elétrica cujo objetivo é inativar aquele nervo. Esse é um dos exemplos. Nós podemos também, com uma agulha, retirar pequenos fragmentos de uma hérnia de disco, causando melhora dos sintomas. Então, e no final de tudo isso, se nada der certo, existem alguns tratamentos cirúrgicos que nós reservamos só para aqueles casos mais graves. Então, a gente sempre vai daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo, para aquilo que tem menos chance de complicação, para aquilo que tem mais chance de complicação. E até daquilo que é mais barato para aquilo que tem mais custo, não só para o paciente, mas também para o serviço de saúde em questão. Certo. Doutora, ainda falando um pouquinho sobre tratamento, né? Os tratamentos caseiros, como por exemplo uma compressa ali quente ou com gelo, esse tipo de medida, ele ajuda ou ele mascara possíveis sintomas aí de um problema maior? Ele ajuda, ele não tem a capacidade de mascarar algo muito grave, não. Então, assim, o estímulo tátil na pele, seja ele quente ou frio, ou dependente com uma temperatura neutra, ele tem potencial de aliviar a dor e existe explicação científica para isso. Pra gente, é um pouco até complexo, mas de forma simplificada, para a gente sentir uma dor, vamos imaginar que eu bata o joelho. Para eu sentir essa dor, esse trauma no meu joelho, ele é transformado nos receptores de dor aqui do meu tecido em uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica vai navegar, vai viajar através dos meus nervinhos e vão lá na medula. Né? Lá na medula. Da medula, sobe para o cérebro, onde eu interpreto, eu sinto a dor de fato. Tá? Quando eu faço um estímulo tátil, as fibras nervosas responsáveis por essa sensação de tato, elas vão para a medula na mesma região que chegam as fibras de dor. E acabam, entre aspas, ocupando aqueles receptores de dor. Então, o estímulo do tato, ele compete com o estímulo da dor. É por isso, por exemplo, que se você vir, por exemplo, uma criança machucando o dedo, ela rapidamente leva o dedo à boca ou acaba friccionando o dedo, porque isso de fato alivia a dor e há substrato científico que justifique isso. Certo. Doutor, eu queria falar um pouquinho sobre pacientes com câncer, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, eles têm também problemas com dores crônicas. Inclusive, eu tenho uma estatística aqui, que é do ano passado, de 2018, né? Que segundo o INCA, houve quase 600 mil novos casos de câncer. E a relação de pacientes com a doença que relatam dores crônicas é alta e gira em torno aí de 70%. Quer dizer, um número bastante expressivo. Essa dor crônica, doutor, normalmente ela é causada pela doença em si, pelo câncer em si, ou é em decorrência do próprio tratamento, que muitas vezes é agressivo por conta das quimioterapias, por exemplo, ou até de uso de medicamentos? Como que é isso, doutor? Esse assunto é importantíssimo. Então, a estatística está correta. São basicamente 600 mil casos novos ano no Brasil de câncer. E, de fato, mais de 70% desses pacientes vão referir dor em algum momento do seu tratamento. Metade desses pacientes dor de forte intensidade. E mais importante e preocupante, mais de 30%, mais de 40%, na verdade, desses pacientes têm suas dores subtratadas, tratadas de forma inadequada. Certo. Existem várias causas para dores no paciente que tem câncer. Uma delas é a invasão do nosso tecido pelo próprio câncer em si. Né? Isso já pode causar dor. Outra seria dores secundárias ao tratamento do câncer. Então, por exemplo, uma paciente que tem um câncer de mama, que tem que fazer uma cirurgia na mama e a cirurgia que causa dor na paciente. Isso também é possível. Ou uma quimioterapia, que tem a propriedade de destruir as células cancerígenas, mas também pode afetar outras células do corpo, inclusive células nervosas. Então, existe uma entidade chamada neuropatia periférica, que é um problema nos nervinhos que inervam pernas, mãos, braços e pés, causadas pelo quimioterápico. Ou pelo radioterápico. Tudo isso pode causar dor. E não menos importante que isso, problemas que não têm nada a ver com câncer. Então, uma paciente, por exemplo, com câncer de mama, ela pode ter uma dor, por exemplo, de uma hérnia de disco, nada impede. E aí, muitas vezes, pelo fato dela ter um câncer, todo mundo atribui aquela dor ao câncer e acaba não investigando de forma adequada. Então, esse assunto é muito importante. E é bem complexo, né, doutor? Bem complexo. Também precisa dessa investigação. Quais são os tipos de câncer capazes de provocar essas dores com mais frequência? O senhor deu alguns exemplos aqui. Quais os principais, de fato, que normalmente o paciente vai ter essa dor crônica? Bom, o câncer de pâncreas é o câncer que mais causa dor crônica, por um motivo muito simples. O câncer de pâncreas ele tem
característica de invadir o tecido nervoso. Então, isso dá muita dor. Né? Então, mais de 90% dos pacientes com câncer de pâncreas têm dor abdominal e ou lombar. Né? Cânceres do sistema osteomuscular, osso e músculo também dói muito, e câncer do sistema nervoso central. Então, o câncer que afeta o cérebro, o câncer que afeta a medula, esses também têm uma propensão de causar dor de forma significativa. Esses são os 3 que mais causam dor. Certo. Doutor, o senhor me fala também algo que me chama bastante atenção, que normalmente esses pacientes com câncer têm suas dores subtratadas. O que o senhor está querendo dizer com isso e por que isso acontece? Bom, o principal fator que leva ao paciente a ter uma dor subtratada é o baixo encaminhamento a especialistas em dor. Então, nós temos estatísticas mostrando que apenas 3% dos pacientes com dor crônica relacionada ao câncer são tratados de fato por especialistas em dor. Então, isso é bastante grave. Existe outro fator também, é que acredita-se muitas vezes, não só os pacientes, familiares ou eventualmente até a equipe médica ou equipe de saúde, que a dor é algo normal do câncer e que aquilo deve ser de fato enfrentado. E o foco natural do tratamento é no câncer, é na quimioterapia, é na radioterapia e muitas vezes nós deixamos o tratamento da dor, que na grande maioria das vezes é o sintoma que mais incomoda o paciente, por óbvio, de forma negligenciada, digamos assim. Né? Doutor, esse é um assunto tão importante, de grande relevância, né, que muitas vezes as pessoas não falam sobre esse assunto. O senhor até, inclusive, trouxe um livro aqui que eu queria que o senhor mostrasse para a gente. Esse livro, nós lançamos ele esse mês, para ser bem sincero. Certo. É um levantar e mostrar para a câmera, para a gente mostrar. De dor relacionada ao câncer da nossa sociedade, que é a sociedade, para essa câmera aqui, que é a Sociedade Brasileira dos Médicos Intervencionistas em Dor. Tá? Então, é um livro que versa sobre todas as técnicas, sejam elas medicamentosas ou não, para tratar o paciente com dor oncológica. Né? Então, o objetivo desse livro é de fato, disseminar as técnicas mais eficazes para que esse paciente tenha sua dor mais adequadamente tratada. Doutor, essa estatística que o senhor passou me chamou muita atenção, né? Que apenas 3% dos pacientes com dores, com câncer, né? E que têm essas dores são atendidos por especialistas da dor. Quer dizer, o que acontece? Falta essa informação? É pouco difundido esse assunto? E veja bem, essa estatística é europeia. Eu arrisco dizer que aqui as coisas são ainda piores. Menores. Faltam especialistas, isso é verdade. Então, não somos tantos especialistas em dor assim no país. Mas falta principalmente uma conscientização de que o tratamento da dor é tão importante quanto o tratamento do câncer em si. Inclusive, existem vários estudos científicos no mesmo sentido do que eu vou falar agora, é que pacientes que têm suas dores adequadamente ou, entre aspas, agressivamente tratadas, pacientes com câncer, não só vivem melhor, mas vivem mais. Então, tem vários estudos nesse sentido, os pacientes vivem mais. É óbvio que o tratamento da dor não tem um efeito direto no câncer, mas o paciente vai ter uma vida melhor, vai melhorar o sistema imunológico, porque ele vai ter uma vida melhor. O paciente não vai ficar tão acamado, por exemplo, isso vai prevenir algumas complicações clínicas, constipação intestinal, trombose nas pernas, pneumonias, entre outros. Então, é fundamental que se trate por questões humanitárias o paciente com dor. Ninguém quer sentir dor. Exatamente. A gente sabe que a questão emocional também tem uma grande influência no tratamento, né? Então, o paciente que tem vontade de viver, que está alegre, ele consegue enfrentar a doença de uma outra maneira. Agora, uma pessoa que está sentindo dor, praticamente, às vezes nem ela tem vontade de viver, né, doutor? Então, realmente, isso é muito importante. A gente vê isso no simples fato do paciente se vestir de uma consulta para outra. Quando ele vem com dor e vem sem dor, por exemplo, uma senhora, ela vem mais arrumada, mais bonita, mais maquiada, com outro vigor, né? É totalmente diferente. Doutor, o senhor falou um pouquinho do tratamento de dores crônicas. Agora, falando do paciente com câncer, esse tratamento é muito diferente? Quais são as diferenças? Como que funciona? O tratamento do paciente com dor no câncer, ele tem um sucesso na grande maioria das vezes. Né? Então, ele tem esse facilitador, porque existem alvos mais específicos para serem trabalhados. Certo. Então, o exemplo do câncer de pâncreas, que tem capacidade de invadir alguns nervos. A gente conhece esses nervos, sabemos onde eles passam no organismo, então nós podemos utilizar técnicas que nós chamamos de ablativas. Então, ablação significa, na verdade, neutralizar esses nervinhos. Isso traz um alívio assim, fantástico para o paciente com dor do câncer. Né? Então, nós temos técnicas fantásticas
para tratar esse tipo de dor. Tem um procedimento intervencionista da dor que ele é realizado de forma percutânea. O que quer dizer isso, doutor? Conta O termo pra gente. percutâneo significa através da pele, né, e usualmente com agulhas. Então, a maioria desses tratamentos, ele é feito sem necessidade de cirurgia, sem necessidade de cortes, por exemplo, e sem necessidade de internação e sem necessidade também de anestesia geral. Então, normalmente o paciente vai ao hospital ou vai à clínica que tem a estrutura necessária para fazer esses procedimentos e ele não sequer precisa ficar internado. Ele faz o procedimento e volta para casa. É algo bem minimamente invasivo, digamos assim. E, doutor, como que é hoje o atendimento do SUS, né, para pessoas com dores crônicas? Quer dizer, você menciona que existem poucos especialistas, né? Então, para quem depende do SUS, é muito mais difícil esse tratamento. A gente precisa de mais incentivo, mais políticas públicas, pensando nesse tema específico? É muito mais difícil, não é pouco mais difícil, é muito mais difícil. O paciente que usa o Sistema Único de Saúde ainda, obviamente, que ele enfrenta muito mais dificuldade do que aquele paciente que usa o Sistema de Saúde suplementar, seja ele convênio ou coisa que o valha. Né? Porque, de fato, a gente sabe que os hospitais da rede pública estão sucateados, que o material humano da rede pública, que é ainda mais importante do que a estrutura hospitalar, ela está pouco valorizada. Né? Então, é de fato muito importante que políticas de saúde sejam feitas de forma responsável. Certo. Doutor, tem mais uma pergunta. A gente falou bastante de tratamento, eu não perguntei para o senhor, eu queria aproveitar agora e perguntar. Esse tratamento, normalmente, ele dura quanto tempo, doutor, para realmente o paciente ver essa melhora aí na qualidade de vida dele? Isso varia muito de acordo com o tratamento. Então, por exemplo, naquele paciente que nós vamos instituir um tratamento medicamentoso, a melhora acontece em dias, se de fato aquele medicamento tiver esse potencial. Porque algumas vezes, infelizmente, o medicamento não dá conta do recado. Por isso que nós temos as outras técnicas. Mas, por exemplo, voltando à mesma tecla para usar como exemplo o câncer de pâncreas. O procedimento ablativo daqueles nervinhos acometidos pelo câncer, o alívio é imediato. Simplesmente o paciente vai para o procedimento e ele acorda, entre aspas, da sedação, porque é feito sob sedação, na grande maioria das vezes, já com uma melhora expressiva da dor. Certo. O senhor mencionou no início do programa, então, que as principais dores crônicas, vamos dizer assim, é lombar, cervical e também dor de cabeça, né? As famosas enxaquecas aí. Normalmente, essas dores de cabeça, doutor, elas podem ter aí um fundo emocional? Quais são as principais causas que levam a essa dor de cabeça especificamente? É importante a gente saber que existem mais de 150 tipos de dor de cabeça. A enxaqueca é uma delas e é a mais comum. Acontece e acomete 30 milhões de brasileiros e é mais frequente nas mulheres. Existem vários desencadeadores de enxaqueca. O estresse, que você mencionou, é um deles, insônia é outro, sedentarismo, tabagismo, etilismo, uso de alguns alimentos específicos. Por exemplo, quem usa muito aquele tempero que tem glutamato pode ter crises desencadeadas por isso. Eventualmente, algumas bebidas alcoólicas específicas como vinho e alguns alimentos como queijos e chocolates. Então, o paciente que tem enxaqueca, que é então o mais comum, ele precisa, entre aspas, fazer uma higiene desses hábitos. É o paciente que precisa comer de tempos em tempos para não ficar em jejum, é o paciente que precisa cuidar do seu sono para não dormir pouco, é o paciente que precisa fazer atividade física e muitas vezes não faz nada disso. Ele quer simplesmente ir ao médico, receber um medicamento que vai resolver o seu problema, quando a solução não está por aí. O medicamento ajuda, mas não é a única solução. Tá certo. Doutor, o papo está muito bom, a gente vai precisar encerrar. Eu quero agradecer muito as suas dicas aí. O programa Em Discussão Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Vale a pena, né?